Fala, RPGista, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Moura e eu queria ter um papo franco com você hoje. Eu tô vendo assim o buzz nos comentários e é óbvio, né, que todo mundo vai conjecturar mil coisas. Então eu queria falar um pouco sobre quem sou eu e sobre o que é Malacarte, como que Malacarte veio a ser, né, o que vocês estão conhecendo agora. Eu sou um quarentão que joga RPG desde 14 anos de idade. E aí eu fui criando esse meu cenário, né, a princípio como uma brincadeira entre os amigos, um lugar para a gente poder jogar, já que na época eu não tinha acesso a livros e os mundos que já existiam. E Malacarte foi se tornando algo através do qual eu me expressava, eu guardava personagens que faziam parte de mim. E com o tempo eu passei a sonhar com Malacarte como algo mais do que só uma mesa de jogo. Eu vi o George Lucas com Star Wars e a quantidade de coisas que tem com Star Wars, eu passei a sonhar, caramba, um dia eu queria que Malacarte fosse isso, que tivesse um monte de coisa legal para as pessoas se divertirem, para que eu pudesse me divertir com várias coisas diferentes. Passei a sonhar com essas coisas. E isso foi o que dirigiu todas as minhas escolhas de carreira. A faculdade que eu fiz foi de cinema. E por ser cineasta, por trabalhar com TV, com vídeo, os amigos são atores, são dubladores. O projeto tem grandes aspirações, é claro que tem. É impossível não assistir Vox Machina sabendo que veio de uma mesa de RPG entre amigos dubladores. Caramba, tipo, é basicamente a nossa história. E deu muito certo, né? É impossível não sonhar com essas coisas. Mas, por enquanto, ainda é sonho. Na verdade, eu aprendi que é mais do que sonho, já é plano. Porque sonho sem ação é só devaneio, né? É só sonho mesmo. O que a gente ama fazer é entreter pessoas. É por isso que a gente escolheu as carreiras que a gente escolheu. É por isso que eu fui trabalhar atrás das câmeras e contar história. É por isso que eles foram fazer teatro e dublagem. Porque aquilo que enche o nosso coração de alegria é ver a galera se divertindo com o nosso trabalho. Senão a gente ia, sei lá, ser contador. Nada contra os contadores, mas alguém tem que divertir eles, somos nós. Óbvio que uso de inteligência artificial, que parece que é o grande vilão. Eu sou desenhista e eu escolhi pedir para a IA terminar os meus esboços, porque senão não ia ter tempo hábil de terminar tudo que eu tinha que fazer para entregar. Eu não ia nunca conseguir fazer um reel todo dia, ou um reel a cada 2 dias. Isso é impossível para mim. Confesso que eu fiquei muito surpreso, né, com esse backlash todo, porque é diferente você ter uma voz de um desenho animado, que é uma parada que vai ficar para sempre, com IA, de um desenho que vai ser visto num reel que vai ser esquecido. Um reel tem 10, 15 desenhos. Acho que mesmo que eu tivesse uma equipe de desenhistas agora, eu estaria usando o tempo, o talento deles para fazer artes que fossem ser duradouras. Tipo, por exemplo, ilustrações da capa e do interior de um livro. E não um reel que demora muito para fazer do jeito tradicional e que vai ser visto rapidinho e vai ser esquecido no algoritmo, entende? É uma arte descartável. E é por isso que eu não me incomodei de usar IA, porque, né, a IA só dá isso, coisas descartáveis. O trabalho dela não tem valor. O que tem valor naqueles vídeos é o texto, porque isso é uma coisa para a qual eu não vou usar IA nunca, pode ter certeza. Escrever os textos é um negócio que eu não vou abrir mão, é o que eu amo fazer. Modéstia à parte, eu faço melhor do que a IA. E as vozes, né? Mas chega desse papo, porque sinceramente eu nem preciso me justificar em relação a isso. É entretenimento gratuito. Você clica para assistir se você quiser. E quem não for assistir, porque de vez em quando aparece um desenho que foi uma IA que finalizou para mim, cara, sinto muito. É sei via, a vida é difícil, arruma um capacete. Para mim, o assunto que me deixa animado de explicar e de falar, e que minha esposa tem que me amordaçar para parar de falar, é sobre a lore, é sobre o cenário de Malacarte. Então essas perguntas sobre o world building e sobre a lore, vocês podem mandar os montes que eu vou responder todas, a menos que seja algum tipo de spoiler. Aí eu vou falar, segura que você já vai descobrir. E a segunda pergunta que o pessoal faz bastante é sobre o sistema. Pô, qual sistema vocês estão usando? Que regras são essas? Para falar do sistema, eu não tinha como não trazer vocês aqui, nessa mesinha de concreto, com essa cadeira desconfortável que deixa a bunda quadrada, que eu tenho certeza que aí na sua cidade tem várias. Eu lembro de passar as madrugadas de sexta para sábado, sábado para domingo, aí a ficha ia ficando molhada com orvalho, começava a amassar o grafite, não escrevia mais, ficava tudo melado. Cara, que época gostosa. O sistema que eu aprendi a jogar RPG era GURPS. É um sistema que infelizmente ficou para trás, eu acho que é o melhor que tem, ele é super realista, super fluido, embora tenha a má fama de ter regra para tudo e ser complicado, eu não acho, eu acho ele bem mais simples do que o D&D, por exemplo. Só que Malacarte nunca esteve preso ao sistema. Eu já mestrei Malacarte em D&D por anos. Até em Defensores de Tóquio, em Storyteller eu já mestrei Malacarte. Porque o cenário, para mim, é mais importante que o sistema.
E cada sistema é melhor para um tipo de campanha, um tipo de aventura, né? Então eu gosto de fazer isso com Malakart, mestrar uma hora uma aventura de horror pessoal e outra de épico, com espadas e com lutas de exércitos, enfim. O mais importante, no fim das contas, para mim, é o cenário, não é o sistema. Se eu fosse fazer a live no sistema que eu mais estou confortável em mestrar, que eu consigo mestrar de maneira mais fluida, seria GURPS. Mas, infelizmente, o dono dele tende a desmonetizar os canais que o usam. E nós temos o interesse de monetizar bastante esse canal para que a gente consiga realizar o sonho do desenho animado. Então a gente teve que escolher, ou a gente jogava Dungeons and Dragons, que é o famoso, que é o que todo mundo joga, todo mundo conhece, ou a gente criava algo novo. E foi uma escolha fácil. O Dungeons and Dragons, por melhor que seja, ele é um sistema projetado para aventuras com alto nível de magia. E em Malakart, a lore da magia não se encaixa bem dentro do Dungeons and Dragons, porque os custos de fazer magia e tal são coisas que não existem naquele sistema. E a gente decidiu, então, criar um novo. Na verdade, nem o GURPS tem, mas é mais fácil criar mod para GURPS do que criar mod para D&D. Então eu, mesmo sem ser game designer, na verdade, se você for game designer, você gosta de RPG, manda um e-mail lá pra gente, malakart@gmail.com, porque a gente está precisando de ajuda. Eu decidi criar um sistema do zero, que, óbvio, bebe muito do GURPS, do Hero System, que é um sistema muito bom também, mas com a mecânica de magias mais parecidos com o Mage the Awakening. E, óbvio, os dadinhos para você jogar dano do D&D, porque é muito legal você jogar D4, D8, D10, D12, isso é muito divertido. Que é um RPG que só tem D6 não tem charme, né? Pô, você tem que jogar um D20, nem que seja de vez em quando, nem que seja na hora do crítico, você tem que jogar um D20. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais da intimidade, não só minha, mas de Malakart. Saiba que muitos dos NPCs que vão aparecer na história foram personagens jogados por pessoas que sentaram aqui nessa mesinha comigo ao longo desses anos. Malakart foi um cenário que eu demorei quase 30 anos para falar, tá pronto para mostrar para as pessoas. E eu espero muito que você goste, muito mesmo, de verdade. Eu estou mostrando para vocês uma parte de mim, uma parte muito importante de mim. E a gente se vê, não aqui nessa mesinha, mas aqui no YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas. Deus abençoe vocês, rica e abundantemente.